O Ponta a Ponta está no ar. Muito bom ter você aqui. A cultura e a história pertencem ao povo. Por isso, no Ponta a Ponta de hoje, vamos conhecer a decisão judicial, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais, que determinou ao município de Paracatu, no noroeste do estado, a restauração das praças Adhemar Neiva e Getúlio Vargas, que integram o Largo do Rosário, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Os nossos convidados são a promotora de justiça de Paracatu, Mariana Duarte Leão. Muito obrigada pela presença. Eu agradeço. E também o secretário de Cultura e Turismo de Paracatu, Igor Araújo Diniz. Secretário, muito obrigada pela presença. Doutora Mariana, quais foram os principais problemas encontrados nas praças? Essa praça ela fica no coração do centro histórico de Paracatu. E ela tem no meio dela uma igreja muito bonita, construída pelos escravos e que está bem conservada. Mas a praça, no entorno dela, a gente tinha problema no paisagismo, tinha problema na calçada, nos bancos, o que prejudicava as pessoas que andavam por ali, problema de acessibilidade. Para as crianças que brincavam na praça também era perigoso, porque tinha coisa muito quebrada, e isso acabava enfeiando o nosso patrimônio. E o que foi decidido? A decisão judicial determinou a restauração dessa praça, envolvendo projeto paisagístico, a recuperação dos bancos, do calçamento, do entorno da praça, para que ela volte até a aparência que ela merece ter. E, além disso, a conservação e a manutenção, porque não adianta só restaurar se depois não for conservado. E elas ficam num lugar privilegiado da cidade, né? É um dos lugares mais bonitos de Paracatu. É um cartão postal da cidade. Secretário, em 2021, o município garantiu a reconstituição das praças no prazo de 4 meses, mas apenas um banco quebrado foi removido do lugar. Qual o motivo desse atraso? A gente sabe que o grande problema que a gente tem de gestão pública é a morosidade dos processos, né? Então, infelizmente, nós tivemos essa dificuldade da remoção e também nós decidimos em fazer a restauração completa do largo, justamente por entender, né, igual a promotora disse, por entender que ele é um cartão postal de Paracatu, né? E vai se tornar uma das mais belas praças de Minas Gerais. Inclusive, a gente tem a nossa igreja, que é o nosso patrimônio edificado e preservado na sua originalidade. Então, nós resolvemos fazer um processo muito mais profundo de revitalização de um todo, restaurando as duas praças, inclusive o largo, né, que está à frente, para que a gente pudesse ter uma caracterização maior e também de vivência da população. Esse projeto de revitalização promete, né? Promete, assim, ele é bastante inovador, porque ele tem alguns resgates, né, mas, acima de tudo, ele tem a preservação do patrimônio, porque o nosso patrimônio mais belo ali é a igreja, né, é a edificação religiosa. Então, acaba que nós precisamos fazer um projeto mais minucioso de revitalizar a praça como um todo, mas, acima de tudo, valorizar a diocese, a catedral. O que o senhor pode adiantar para a gente desse projeto? Bom, ele é um projeto que a gente vai trabalhar uma questão muito de vivência, né? São canteiros mais largos, né? Um paisagismo muito bonito. Nós vamos voltar uma fonte, ele vai ter uma fonte luminosa ali dentro da praça, né? Que eu acho que vai ser uma questão muito inovadora nessa questão de fontes, né, doutora? Então, a gente vai ter essa volta dessa fonte. Nós vamos ter um calçamento em Pedra Pirinópolis, em Pedra São Tomé, que, na realidade, para dar essa caracterização mesmo de ambiência histórica. Nós vamos ter a iluminação cênica da igreja, né, que ela será toda iluminada no seu lado externo. Nós teremos uma questão de iluminação também em um coreto. Nós temos é uma das poucas cidades, eu acho que é a única cidade de Minas Gerais que tem um coreto que não é coberto, né? Olha. E o nosso coreto lá, tradicionalmente, historicamente, ele não tem cobertura. Então, nós vamos revitalizar esse coreto e também, em frente à igreja, nós vamos fazer um grande calçadão que terá algumas plataformas de acessibilidade e também de melhor vivência para a população, porque nós estamos trabalhando uma questão que a gente chama de urbaneidade. Então, com essa questão do critério de urbaneidade, fechando ruas, né, criando um bem-estar para a população, para que a gente possa levar a população a ocupar os espaços públicos. Sim, é uma área de convivência, né? Totalmente cidade, convivência, né? E é uma área tão de convivência que nós temos moradores que são os nossos fiscais, né? Então, ou seja, que exigem, né, a melhor vivência até mesmo para que eles possam viver. É uma das praças que tem uma questão muito bucólica, né? Então, assim, tá bem mesmo no núcleo duro do núcleo histórico. A praça ela tá próxima, né, da primeira rua
por onde passou a picada de Goiás, né? Então, ou seja, tem toda uma questão histórica em torno disso, né? As primeiras casas de alvenaria foram construídas ali. Então, era uma rua muito importante no período colonial, por onde passavam seus tropeiros que vinham da estrada vicinal, da estrada real, até Goiás Velho. Então, por isso que chama-se Rua Goiás, está muito próxima. Então, vai ser uma praça que vai ter um destaque muito grande. A igreja também vai ser revitalizada? A igreja não vai ser revitalizada pelo fato de que ela está em boas condições, né? Mas nós vamos fazer um projeto luminotécnico dela, né, para que ela realmente receba durante a noite, né? Ela tem um destaque porque a gente tem a particularidade que, na realidade, antigamente as cidades elas eram constituídas em torno das igrejas, que de onde você estivesse você conseguiria vê-las, né? Então, a gente vai fazer um projeto luminotécnico justamente para que durante a noite as pessoas possam contemplar a beleza da nossa igreja. São duas praças, mas a gente considera uma, né? Explica isso pra gente. Visualmente é uma praça só, porque apesar do projeto original falar em duas praças, elas são ligadas. Então, o lado direito é uma praça, o lado esquerdo é outra praça, mas elas fazem um todo. Então, visualmente, as pessoas têm dificuldade de perceber que são duas, né? Mas é uma curiosidade histórica. E a região, além de tudo, também é o polo gastronômico, é onde acontecem várias manifestações culturais, onde tem um festival cultural. Esse ano nós vamos ter a Flip também. Então, lá, atualmente, tem sido o centro das manifestações culturais e gastronômicas da cidade. É uma referência no estado, né? É uma referência no estado. Inclusive, por exemplo, se você pega hoje o Festival do Patrimônio Cultural, que aconteceu em Dados, né? Que aconteceu do ano passado, e que aconteceu próximo a essa praça, em frente praticamente, nós tivemos em torno de 50 mil pessoas passando ali, né, durante um período aí de 5 dias. Então, é um volume muito grande de pessoas e que a gente realmente tem trabalhado essa importância da revitalização desse local. Sim, a cidade merece, os turistas merecem, a população merece, né? Sim. E são diretrizes essa questão da pedestrialização, para facilitar o trânsito das pessoas, valorizar essa ocupação dos lugares públicos. A própria rua ela já foi ressignificada, agora a gente vê lá comércios assim abrindo, comércios melhorando, as pessoas, o ponto comercial lá ficou mais disputado, justamente porque a região está mais bonita e está atraindo pessoas. Eu vou visitar Paracatu em breve, hein? Estamos te esperando. A gente faz o nosso primeiro intervalo. Na volta, vamos saber mais sobre o papel do MP na preservação do patrimônio histórico e cultural. É rápido. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta, hoje falando sobre a restauração das praças em Paracatu. Doutora Mariana, o trabalho do Ministério Público na proteção do patrimônio histórico e cultural é amplo, né? Ele pode atuar tanto de forma preventiva quanto punitiva? Sim, e é um trabalho bem desafiador e ao mesmo tempo recompensador. O Ministério Público ele se envolve em diversas políticas, agindo junto com as pessoas para preservar esses bens. A gente instaura diversos procedimentos, acompanha a manutenção e a restauração desses bens, faz parte de projetos educativos também e, eventualmente, quando existe alguma violação à proteção cultural e ambiental, o Ministério Público age de forma repressiva, ou através do ajuizamento de uma ação criminal, ou através do ajuizamento de uma ação civil pública, ou, eventualmente, até fazendo um acordo, um termo de ajustamento de conduta. E, além disso, o Ministério Público também tem um papel fomentador de políticas públicas, através de ações afirmativas, ações educativas, destinando recursos para a restauração de bens, participando ativamente de campanhas sobre a preservação dos bens e da valorização da cultura local. É uma ação bem ampla, né? Bem ampla. O município, então, pode ser punido caso não faça essa revitalização? Na sentença, restou estabelecido que caso o município não concluísse a obra em 6 meses, o município seria penalizado. Nós, depois de um tempo, consideramos que esse prazo talvez fosse pequeno, Sim. porque, além das obras previstas na sentença, o município decidiu fazer uma restauração, uma reforma um pouco mais ampla,
que englobaria não só aquilo que foi decidido, como também a valorização da parte frontal do largo, através de um processo de pedestrialização. Então, em virtude disso, foi feito um acordo para prorrogar esse prazo, para que essa restauração fosse concluída em 1 ano. Mas, felizmente, vai ser concluída mais cedo. Eu acredito que junho, julho, né? Mais ou menos isso. Ah, já? Que Já, ótimo. Então teremos festas. Teremos muitas festas. Já vai estar pronto para a festa de São Benedito. Olha só. Secretário, um dos desafios de assumir uma Secretaria de Cultura é justamente buscar a valorização da história da cidade, não é? Muito. Eu acho que é um dos grandes desafios, né? E até mesmo, assim, é você fazer com que o patrimônio, tanto o edificado, o material quanto o imaterial, ele seja valorizado de uma forma muito profícua, mas que seja realmente voltado para a comunidade, que a comunidade se sinta pertencente, que aquele ente é pertencente da história dele, da memória dele, né? E hoje o que a gente tem mais dificuldade é disso, é o envolvimento da comunidade de entender que um patrimônio edificado, ele é muito mais além do que realmente o que ele imagina, porque às vezes 90% muitos não passaram por aquele processo construtivo daquele bem. Então, um dos nossos grandes desafios é realmente levantar a autoestima da população e fazer com que aquelas edificações elas guardem a memória da nossa ancestralidade, do nosso povo, né? Então, esse é um dos grandes desafios à frente da pasta. E o Largo do Rosário é tombado. O Largo do tem Rosário um peso é ainda tombado. maior. E assim, na realidade, o tombamento ele tem um peso no sentido de realmente sentir guardar, né? Porque nós estamos ali guardando a memória do Brasil. Sim. Né? Porque Paracatu, ela não é uma cidade que guarda somente a memória de Paracatu ou de Minas Gerais. É uma cidade que completa este ano 225 anos, mas ela tem mais de 300 dias de existência, se você fizer o quantitativo de vila, de arraial, de povoado, né? Então, ou seja, está estrategicamente localizado praticamente no Planalto Central, né, do Brasil. Então, acaba que Paracatu é uma cidade muito importante para o Brasil como um todo. E o Largo, né, ou seja, não só o Largo, mas todo o conjunto histórico paisagístico de Paracatu, porque Paracatu ele tem um conjunto arquitetônico histórico tombado. Então, ou seja, arquitetonicamente é a cidade que tem mais ativos, né, preservados. Então, acaba que nós não temos somente os tombamentos individuais, nós temos o tombamento de um conjunto arquitetônico. Então, ou seja, é um local muito primoroso e muito especial para o Brasil. E qual que é a importância de envolver a comunidade, a população na preservação dos bens? É por isso que a gente trabalha muito essa questão da educação patrimonial, né? A educação patrimonial ela é de extrema importância nesse sentido. Esses anos, principalmente o ano passado, nós trabalhamos muito a questão com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, mas também com os adultos, né? Com idosos, com o pessoal do comércio, dos atendimentos, para entender que realmente a preservação do patrimônio histórico de Paracatu é manter viva a memória da nossa população, do nosso país. Então, isso tem sido de extrema importância e necessidade. Doutora Mariana, a ação do MP nisso também é importante, né? Também é importante, porque a população ela tem que estar inserida nesse processo, ela tem que sentir que ela faz parte. Porque se ela não gosta daquilo, se ela não entende aquilo, ela não ajuda a preservar. Então, tem um viés um pouco estratégico. Você tem que trazer a população para o seu lado. Antigamente, a gente tinha que entrar com muito mais ações punitivas. Hoje, a própria população tomou consciência que eles têm que preservar, que eles têm que manter a aparência daquilo, que aquilo gera lucro, aquilo gera turismo e que aquilo também tem um viés afetivo, que é o mais importante. As pessoas, elas identificam, ali está a história dos pais, dos avós, dos bisavós, dos fundadores da cidade, de toda a população. Então, a partir do momento que eles têm esse senso de pertencimento, o nosso trabalho fica bem mais fácil. Agora, é incrível como a educação sempre é primordial, né? Passa sempre pela educação primeiro, para resolver tudo, né? Não tem como você trabalhar essa questão de valorização e de sentimento de pertencimento se você não educar, né? Então, ou seja, essa parceria com as áreas estratégicas da educação é muito importante. Então, e principalmente quando a doutora fala dessa questão do viés econômico, você vê nitidamente isso lá em Paracatu, de uma rua que realmente a gente fecha ela de quinta a domingo, né? Que é em torno do Largo do Rosário, e o local transforma completamente do que é durante o dia, né, doutora? De 8 às 17, de 18 à meia-noite, então, ou seja, muda completamente essa configuração e tem um giro econômico muito grande ali naquela região. Vocês estão preparando alguma campanha para o lançamento dessa revitalização das praças? As campanhas educativas são contínuas.
Agora, com certeza, depois da inauguração, nós teremos vários eventos lá, porque é ali onde tudo acontece. Eu queria um exemplo dessa educação, assim, dessas ações educativas. Nós temos uma ação que a gente chama de Não Seja um Estranho no Ninho, né? Que é feito dentro das escolas municipais com os adolescentes, né? Onde a gente trabalha realmente os conceitos de patrimônio e demonstrando para eles o que são esses conceitos, os atrativos turísticos de Paracatu, que estão dentro do núcleo histórico, né? E por que não seja um estranho no ninho? Realmente, você está dentro de um ninho, mas não seja um estranho, né? Então, para eles poderem entender que aqueles ativos ali patrimoniais que existem ali seja realmente de valorização da população. E educar as crianças, principalmente, né? Que são o futuro. E a gente né? tem um efeito muito grande disso, sabe? O trabalho com a criança automaticamente impacta diretamente nos pais. Vamos a mais um breve intervalo. Voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta, hoje falando sobre a restauração das praças em Paracatu. Doutora Mariana, além da restauração, a manutenção constante do Largo do Rosário é fundamental, né? De qualquer obra histórica, a preservação ela sempre tem que preceder a restauração, porque se você não mantém as obras que foram feitas, além de desperdiçar todo aquele investimento que foi feito normalmente com dinheiro público, você também está dilapidando um bem, né? Um bem cultural que precisa ser preservado. Então, essas ações de manutenção, elas têm que ser constantes e elas têm que ser cobradas pela população. A denúncia ela pode ser feita como? Como é que a gente pode chegar ao Ministério Público para denunciar algum dano ao patrimônio? Para o Ministério Público, as denúncias podem ser feitas presencialmente na Promotoria de Justiça ou pelo site da ouvidoria ou pelo telefone da ouvidoria. Além disso, essas denúncias também podem ser feitas para a própria prefeitura, ou no município onde estiver ocorrendo o dano, ou para o órgão de proteção cultural local, que no caso de Paracatu é o CONFAP. O Fundo de Proteção Cultural, quase todas as cidades têm um, também são importantes canais de recebimento de denúncia. E a depender do que estiver sendo feito com o bem cultural, com o patrimônio, essa denúncia pode ser feita inclusive na polícia, porque é crime ambiental, a dilapidação, a deteriorização, a demolição do patrimônio cultural é crime. Em Paracatu já houve denúncias? Muitas denúncias. Até porque, assim, os bens eles estão em constante ameaças. Enquanto as pessoas não são inseridas nesse processo onde elas entendem o valor, a gente costuma ver pichação, tentativa de demolição, tentativa de destruição, tentativa de reforma sem aprovação dos órgãos competentes, que é crime também. Sim. Então, tudo isso tem que ser combatido. E, primeiro, a gente tenta pela educação. Se não for possível, as medidas repressórias são tomadas. Secretário, já existem planos para que haja uma maior atração do público na região após a restauração? Com certeza, né? Inclusive, a gente já tem, quando a gente entra, né, dentro da questão do patrimônio material, essa questão da valorização do patrimônio material, a gente faz muito ali naquele local, né? Então, exemplo, nós vamos soltar agora, nos próximos dias, um calendário de atividades turísticas, de eventos, né, turísticos, culturais, e grande parte disso vai acontecer dentro ali, próximo ao seu espaço, né, da Praça do Rosário. E, acima de tudo, por exemplo, a gente tem a questão das quitandas de Paracatu, né? Inclusive, nós estamos famosíssimas, né? Paracatu é a capital mundial do pão de queijo, a gente tem uma lógica muito clara disso, né? Então, ou seja, é uma cidade que realmente o pão de queijo é patrimônio material do município, tem um processo de inventariamento dessa patrimonialização, juntamente com as quitandas do nosso município. Nós temos, além do pão de queijo, nós temos mais 12 quitandas que são patrimônios imateriais do município, todas elas originárias do processo de quilombo, né? Então todos eles nascem dentro dos quilombos, então tem toda essa questão enraizada mesmo do sentimento de pertencimento. Paracatu, que tem população 75%, né, negra, então tem muito essa questão mesmo da gastronomia muito forte, muito latente, mas não é que a gastronomia é da nossa cidade. Então a gente tem um trabalho muito de valorização das mestras e dos mestres quitandeiros,
dos artesãos. Então a gente vem agora com muita ação de feiras, eventos. Por exemplo, um dos eventos que vem agora, que a própria doutora já citou, que é o Festival Literário de Paracatu, né, que vai vir realmente, além da gente trazer grandes nomes da literatura brasileira e mundial, mas nós vamos trabalhar também o principal, que são os nomes da literatura paracatuense. Paracatu, que tem uma Academia do Noroeste de Minas Gerais de Letras. Paracatu, que nos tempos áureos foi conhecido como Atenas Mineira por causa dos letrados, né, que existia assim Paracatu. Então nós vamos trazer isso, né? Inclusive nós temos um grande escritor que foi importante na contemporaneidade da literatura, que foi Afonso Arinos, né? Então, ou seja, que nasceu em Paracatu e é de Paracatu. Em paralelo a isso, nós temos, igual eu já disse, a nossa gastronomia, que tem muita importância, porque quando você pega a história do pão de queijo de Paracatu, ele tem toda uma história relacionada a esse processo de colonização, e a ao processo é diferente, não justamente. é? Então, ou seja, porque na realidade o que a gente dentro do conceito gastronômico, o pão de queijo de Paracatu, ele não tem um processo de cozimento, né, doutora? Ele é um processo de massa crua, então, ou seja, ele não é feito escaldamento. Então, o Festival do Patrimônio mesmo enaltece muito isso. Portanto, que dia 5 de julho, que é o dia municipal do pão de queijo... Precisamos fazer, então, um programa sobre o pão de queijo. Então, ou seja, eu prometo que eu trago pão de queijo para todo mundo. Então, ou seja, o Dia Municipal do Pão de Queijo, que é dia 5 de julho, que é onde começa o Festival do Patrimônio Cultural, ele é dedicado para a valorização das mestres e dos mestres quitandeiros como uma premiação. Nós temos fábricas de pão de queijo que produzem mais ou menos 12 mil pães de queijo dia para consumo próprio da população. Paracatu consome mais pão de queijo do que pão de sal. Quando a gente fala em praça também, a gente pensa muito em shows, né? Uma área de convivência da população. Tem alguma coisa também prevista para essa... Lá, já automaticamente, naturalmente, já é um espaço onde acontecem muitas apresentações musicais, né? E é igual a doutora falou sobre essa questão da valorização da arte, né? Isso acontece. E agora, mais do que nunca, com a questão da pedestrianização, isso vai ser muito mais forte, porque nós vamos ter praticamente um palco urbano, né? Já montado ali. Então, ou seja, onde os artistas vão poder mostrar a sua essência, desde as artes plásticas, as artes cênicas, então, entre outras atividades vão ser acontecidas ali, não somente os shows. Os shows já é prata da casa, já é algo que realmente acontece e vai ser incentivado mais ainda, né? E eu já convido aí as pessoas para poder acompanhar, né, doutora, as nossas redes sociais, justamente para poder estar atentos a essa movimentação cultural que tem em Paracatu. Qual que é a previsão mesmo da entrega? A praça, a previsão da entrega é para junho. Então, estão todos convidados a irem a Paracatu, conhecer as novas praças, comer pão de queijo. E participar, assim, a ideia é que a gente entregue a praça antes de uma festa tradicional que nós temos, que é a festa de São Benedito e o Festival do Patrimônio Cultural. Então fica aí o convite. Agradeço muito a presença de vocês, parabéns, que a praça fique linda, com muitos visitantes. E eu convido você para estar comigo no próximo Ponta a Ponta. Um abraço e até lá.